Manada, segunda-feira. Construir para evitar uma implosão, por Robert J. Tomasi. De tempos em tempos, vemos vídeos de grandes edifícios sendo implodidos. Explosivos plantados em pontos estratégicos são detonados numa sequência precisa e, de repente, bum! Em poucos segundos, a estrutura que pode ter levado anos para ser construída vem abaixo e se transforma em nada mais do que entulho. Muitos de nós ainda se lembram vividamente das imagens das Torres Gêmeas do World Trade Center, lá em Nova York, em 11 de setembro de 2001, quando jatos controlados por terroristas se chocaram contra elas. O choque de ver as labaredas de fogo e a fumaça subindo se intensificou quando os arranha-céus, outrora orgulhosos e cintilantes, desmoronaram, transformando-se num amontoado de destroços. Visões como essas são espetaculares e magnetizadoras, não apenas pela maneira rápida e poderosa como um edifício enorme pode vir ao chão, mas também por fazer lembrar como algo que aparentemente foi construído para permanecer pode rapidamente se transformar num cenário de total devastação. Todos nós já ouvimos falar de implosões similares na vida e carreira de líderes empresariais e profissionais, políticos, celebridades, atletas e outros indivíduos bastante conhecidos. Talvez você mesmo possa citar o nome de muitos deles e, se pensar por um momento de modo similar, tem existido empresas e organizações muito respeitadas, aquelas cujos produtos e serviços apreciávamos, que foram destruídas sob o peso de vários escândalos, práticas antiéticas e atividades ilegais. Essas calamidades trazem à mente o lamento de Davi, que em breve seria o rei do antigo Israel. Ao saber das mortes do rei Saul e seu filho Jonathan, como caíram os poderosos. Isso está lá em 2 Samuel 1,19. Em alguns casos, a destruição jamais poderia ter sido predita. Entretanto, na maioria deles, as explosões que arrasam um edifício, ou a reputação ou o legado de alguém, se formaram gradualmente, ao longo de um grande espaço de tempo. Pistas de fraudes, falhas morais e éticas podem ter sido acobertadas por um tempo, mas acabarão por vir à luz. A Bíblia apresenta muitas advertências sobre isso, bem como sobre as salvaguarduras que podemos usar. Aqui vão alguns exemplos. Jamais se considere a prova de falhas. Muitos têm sido os líderes e pessoas influentes que ousadamente se consideram imunes às tentações e armadilhas de comportamentos e práticas questionáveis ou impróprias. Isso jamais aconteceria comigo, eles declaram. Até que um dia acontece. Assim, aquele que julga estar firme, cuide-se para que não caia. Está lá em 1 Coríntios 10:12. Tenha sempre em mente as consequências de suas ações. Ninguém jamais saberá ou que mal vai causar. Estas são as famosas últimas palavras de incontáveis indivíduos e companhias que escolheram trilhar os caminhos da transigência, engano e desonestidade, sem considerar as repercussões que suas decisões um dia teriam na vida de muitos homens, mulheres e crianças. A memória deixada pelo justo será uma bênção, mas o nome dos ímpios apodrecerá. Isso está lá em Provérbios 10:7. Planeje para evitar uma implosão. Jesus Cristo ensinou acerca dos perigos de um planejamento deficiente ou falta de uma preparação adequada. O mesmo se aplica a falhar em considerar o impacto potencial de atos e comportamentos errados. Por que vocês me chamam Senhor, Senhor, e não fazem o que eu digo? Mas aquele que ouve as minhas palavras e não as pratica é como um homem que construiu uma casa sobre o chão sem alicerce. No momento em que a torrente deu contra aquela casa, ela caiu e sua destruição foi completa. Isso está lá em Lucas 6, 46 a 49. Na próxima semana tem mais Maná. Que Deus te abençoe com uma excelente semana.